Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte, né, do capítulo 7.5 da OIE, Bem-estar dos animais no abate. Então, a gente vai tratar agora de temas bem importantes, que é como manejar esses animais, né? Então, quando eu penso em como manejar os animais, um dos fatores principais é o comportamento desses animais. Então, a pessoa que está manejando eles tem que entender de comportamento. Isso é a base, né? Então, o que que o capítulo traz para a gente? Que a experiência e a capacitação da pessoa é extremamente importante para o manejo. Então, como a gente disse no módulo anterior, né? É extremamente importante a gente capacitar as pessoas que vão estar trabalhando com os animais e, ao mesmo tempo, que essa pessoa tem experiência suficiente. O comportamento, a raça, o sexo, o temperamento, a idade, são fatores que vão interferir no comportamento desses animais. Então, a pessoa que está trabalhando, que está lidando com os animais, tem que entender a diferença, né, da espécie que ela está trabalhando quanto a isso, pensando em termos de comportamento e manejar esses animais provavelmente de uma forma diferente. Além disso, quando você conversa com as pessoas que trabalham no frigorífico, isso é muito claro também, que é como esses animais foram criados. Isso interfere direto no comportamento deles no frigorífico. Então, no abatedor, a pessoa vai receber animais que foram criados do ponto de vista de bem-estar e comportamento da forma adequada, animais que não foram, e o comportamento deles no frigorífico vai ser diferente de acordo com a forma com que esse animal foi criado na granja ou na fazenda. E a pessoa que está trabalhando no frigorífico vai ter que rapidamente se adaptar e trabalhar com esses animais de uma forma diferente. Além disso, tem outro conceito que é muito importante que as pessoas entendam, e esse capítulo da OIE traz também de uma forma muito clara para a gente. Todas as espécies que a gente trabalha, que são animais que vão, de alguma forma, serem destinados a produtos de origem animal, eles são animais que são, a gente chama de gregários. Então, são animais que vivem em grupos. Né? Então, as aves, os suínos, os bovinos, os ovinos, os caprinos, todos eles vivem em grupo. Isso é muito importante se a gente pensa no comportamento. Por quê? O animal ele está protegido ali dentro do grupo dele. Quando eu isolo esse animal dentro do manejo no frigorífico, eu estou causando estresse. Lembra que a gente comentou no curso anterior, na parte um, que a gente ia tentar evitar os estresses desnecessários dos animais dentro do frigorífico? Então eu preciso minimizar isso. E eu trabalhando com um grupo é uma forma de eu minimizar. Então, é importante a pessoa que está manejando saber disso. Além desse fator, a gente tem dois personagens dentro da hierarquia desse grupo. A gente tem o líder, que é esse animal que vai liderar o movimento. Então, eu não sei se vocês já puderam observar, por exemplo, bovinos no pasto. De repente, eles estão todos deitados tranquilamente, de repente levanta o animal e vai tomar água, vamos supor. Aí todos os animais seguem ele. Esse é o animal líder. Mas eu tenho dentro do grupo um outro animal que a gente chama de dominante. E esse animal dominante é aquele que briga por um recurso com os outros, né? Então, o fato de eu ter um animal dominante ou de eu ter essa quebra da hierarquia e os animais brigarem ali no frigorífico para tentar estabelecer essa hierarquia, posso ter ferimentos, brigas, né, dentro do frigorífico. Então, as pessoas elas têm que ser capacitadas em identificar esses problemas e solucioná-los de uma melhor maneira possível. Além disso, esses animais que a gente trabalha, né, dentro dos abatedouros, eles são animais que têm uma grande percepção olfativa e auditiva. Então, isso é importante porque se eu tenho problemas de manutenção, por exemplo, na estrutura do frigorífico, onde eu vou ter barulho de metal com metal, eu vou ter alguma coisa que me chame a atenção ou que assuste os animais, ele precisa ser corrigido. E a mesma coisa o olfato. Então, tem alguns feromônios, né, que são hormônios relacionados ao estresse, que são liberados na urina. Por exemplo, em bovinos, isso é muito, muito bem estudado. E aí, quando esses animais urinam numa área onde eles vão ser manejados, esses feromônios ficam no ambiente e o animal que vem atrás consegue perceber: olha, isso é perigoso, né? Aconteceu alguma coisa estranha aqui. E aí ele tende a parar.
E aí, quando esses animais param, normalmente a gente tem o uso de bastão elétrico ou de alguma ferramenta mais, não vou dizer agressiva, mas uma ferramenta mais forte de manejo, tá? Então é importante que a gente trabalhe também com o olfato, a audição desses animais e tentando minimizar sempre os fatores estressantes. Tem um conceito que ele é muito importante, que é a zona de fuga, tá? E o ponto de equilíbrio. O que que é isso? A zona de fuga, né, é a máxima aproximação que o animal me deixa ter dele sem que ele fuja, né? Então, quando eu entro na zona de fuga, esse animal inicia o movimento. Isso é importante porque eu vou usar a zona de fuga a meu favor para fazer com que esse animal se mova dentro do frigorífico, seja no ambiente aberto, como numa remanga do curral, ou no ambiente fechado, como um brete que vai dar acesso, por exemplo, ao box de sensibilização. Então, como que eu faço? O animal tem bem aqui em cima das escápulas o que a gente chama de ponto de equilíbrio, tá? Funciona como um guidão de uma motocicleta ou guidão de uma bicicleta, onde eu vou para um lado ou eu vou para o outro de acordo com o meu giro esse guidão. Então, se eu entrar na zona de fuga desse animal, vindo, fazendo o movimento da frente para trás do animal, passando pelo ponto de equilíbrio, esse animal vai para frente. É isso que eu tenho nesse desenho aqui, ó. Então eu estou caminhando nesse sentido, os animais tendem a ir no sentido oposto que eu estou caminhando, de acordo com a passagem pelo ponto de equilíbrio. Ah, se eu voltar aqui pelo mesmo caminho, os animais vão ficar voltando de ré, e isso vai fazer o que a gente chama de efeito sanfona. Então eu saio da área de visão dos animais e retorno aqui no começo. Então o capítulo da OIE, ele traz esses conceitos de manejo para a gente, tá? Que é muito importante, pensando principalmente em bovinos e suínos no frigorífico, no abatedor. E aí eu tenho um outro fator que é extremamente importante, pensando no comportamento dos animais, que é evitar distrações, tá? Então, eu preciso evitar reflexo no chão, entrada escura. Sabe quando eu estou no ambiente claro e entro no escuro, o animal tende a não entrar. As pessoas se movimentando lá dentro, beco, corrente de metal, desnível, buraco, aclive, declive, né? Objetos metálicos, corrente de ar. Então, se a gente pegar essa foto aqui, ó, eu tenho um contraste de claro e escuro da sombra, eu tenho um ralo aqui no meio do caminho, né? Se eu pegar essa outra foto aqui, ó, eu tenho uma cortina de ar aqui em cima, eu tenho uma mangueira totalmente desnecessária pendurada aqui, né? Então eu tenho uma porteira aberta que, se tiver animal aqui, ela pode até me ajudar no manejo, mas por outro lado também pode chamar atenção e os animais tentarem voltar. Eu tenho vários aspectos ali que vão me prejudicar essa questão de manejo que precisam ser controlados. Bom, para esse capítulo, para esse módulo, né, era isso que a gente tinha. A gente volta já já com mais informações.